Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Libar. Pegue seu café ou qualquer outra coisa que você goste de beber pra gente começar esse episódio. E eu preciso falar o quanto eu estou nostálgica essa semana. Pode ser por conta que eu tô de TPM também, mas eu tenho um lugar muito de conforto quando eu volto pra infância, sabe? Quando eu tô me sentindo mal, triste ou algo do tipo, eu sempre tento voltar pra minha infância, pra coisas e séries, filmes e qualquer outras coisas, desenhos que me façam sentir conforto. E isso me despertou um pensamento. Quando foi que a gente parou de se divertir? Quando foi que a gente parou de brincar? Sabe? Porque eu lembro, quando eu era criança, eu era uma criança muito arteira. Eu já quebrei o braço 2 vezes, sim. Sabe de ter o gesso todo escrito? Pois é. Eu tinha várias bonecas e eu adorava criar histórias com as minhas bonecas. Eu tinha várias Barbies e um Max Steel, porque eu não gostava muito do Ken. Então eu achava que o Ken ele não dava pra ser o namorado das minhas Barbies. Então tinha várias Barbies pra um namorado que era o Max Steel. E eu lembro que eu adorava criar histórias pra elas. E assim, foi aí que eu também descobri a minha parte criativa, que eu adorava fingir que eu era jornalista ou comunicadora. Ou também eu cortava as toalhas de mesa, as cortinas e as camisas do meu pai para fazer as roupas para as minhas Barbies. Meias, então, eu não sei quantas meias eu já perdi só por conta disso. E aí, isso me fez pensar como ser criança, como a nossa época da infância era tudo muito mais fácil. Claro que era, a gente não tinha responsabilidade. A vida adulta tem muito a ver com isso, dar conta das coisas, responsabilidade. Chega a faculdade, chega a trabalho, então a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Mas eu acredito que no meio dessa jornada, a gente perdeu algo muito especial, que é o poder da brincadeira. Eu sei que a gente não tá mais em outubro, eu sei que a gente não tá mais no mês do Dia das Crianças, mas eu sempre me pego pensando quando foi que a gente parou de brincar, sabe? Porque a brincadeira é a força motriz, talvez, não só da criatividade, mas da nossa autenticidade, da forma que nós enxergamos o mundo. E quando nós nos tornamos adultos chatos, porque sim, nós estamos nessa era, nós estamos adultos chatos, que a gente vive em prol de todas as responsabilidades. E eu sei que eu não quero... Na verdade, eu não quero romantizar isso, mas eu quero muito que a gente acorde ao ponto de, cara, a vida é mais do que isso, sabe? De a gente não ficar batendo ponto o tempo inteiro e vendo a vida passar pela janela e pensar, cara, eu era tão feliz, o que aconteceu que hoje eu não me sinto mais feliz? E vira e mexe eu me pergunto o que fez com que a Jaque lá criança fosse tão feliz, fosse tão criativa, fosse tão autêntica. E aí vira e mexe eu fico vendo também conteúdos de crianças que tem um podcast que eu vejo na internet gringo, que ele pega uma conversa de crianças e traz um questionamento simples, às vezes umas perguntas bem bestas, mas que pelo olhar da criança é muito legal e é muito diferente, e assim, eu adoro a inocência e a espontaneidade das crianças. A gente tem muito que aprender com as crianças. Só que uma coisa que é importante a gente pensar, que quando a gente cresce, quando a gente entra na fase adulta, isso não quer dizer que a gente tem que deixar a nossa criança de lado. Eu sou muito a favor da gente conquistar e atingir os nossos objetivos, coisas que a gente gostaria muito quando era criança. Eu sempre penso nisso. Recentemente eu voltei a andar de patins. Voltei pouco, tá? Vou ser meio hipócrita aqui, que eu voltei pouco. Eu gostaria de ser mais intensa nisso, porque eu peguei meu patins na casa da minha mãe, eu falei, tem que voltar. Eu acho que se eu andei uma vez, foi muito. Mas é uma vontade que eu quero muito voltar. E eu lembro também que quando eu era criança eu adorava desenhar. Tanto é por isso que eu fiz moda, fiz faculdade de moda, porque eu amava desenhar. E aí eu cortava revistas e eu adorava essa parte manual. Até que essa semana eu vi um vídeo do Drauzio Varela, que ele falava que garotas legais, mulheres legais, tinham hobbies de vovó.
o quanto que a parte manual trabalha com a nossa criatividade, né? Como que a gente consegue acessar a nossa criatividade de um jeito diferente quando a gente trabalha com coisas manuais. E aí, novamente, eu me lembrei, quando foi que a gente parou de brincar? Porque a gente não tem essa resposta, a gente foi crescendo, as responsabilidades foi chegando e simplesmente brincar virou a última coisa a se fazer. Parece que o nosso lazer e o nosso entretenimento é como se fosse algo muito, não muito chato, mas fosse algo muito distante. Parece que quando a gente descansa, vem um peso muito grande junto com isso. Eu tenho que descansar, é como se fosse algo obrigatório, mas assim, a gente meio que sente culpa por ter que descansar, sabe? Eu falo isso por mim também, assim. Eu não consigo curtir tanto, não consigo brincar tanto, porque às vezes eu falo, nossa, eu deveria gastar essa energia em algo mais importante. Mas brincar, você se cuidar, você se entreter, não é importante? Principalmente se você trabalha com criatividade. A criatividade, ela mora nesses momentos. E novamente te falo, olha o quanto que a gente pode aprender com as crianças. Eu acredito que dá super pra gente ter uma vida equilibrada e com responsabilidade, mas a gente realmente voltar pra essa criança. Por que você parou de pintar? Por que você parou de desenhar? Por que você parou de andar de patins ou qualquer outra coisa que você gosta? E porque hoje a gente não pode voltar a ter esses sonhos. Eu vejo a minha criança lá, assim, do passado, e eu tento muito honrar essa criança e fazer tudo aquilo que ela não conseguiu. Então, assim, andar de patins, e até hoje eu tento conquistar várias coisas que pra ela fazia muito sentido. E eu vejo que é um comportamento muito real dos adultos de hoje. Antes a gente não tinha como, às vezes, financeiramente, atingir aqueles objetivos, e hoje, adultos, a gente quer meio que honrar essa criança. Mas pra honrar essa criança, a gente precisa acessar essa criança, a nossa autenticidade, a nossa essência, e lembrar do que a gente gosta, do porquê a gente gosta de brincar de tal coisa. E lembrar que brincar faz com que a gente se torne mais nós mesmos, a gente consegue ser mais criativo e as coisas passam a fazer mais sentido. Porque a criança, ela olha muito as coisas com um olhar de descoberta. Eu gosto muito dessa curiosidade e eu tento sempre manter essa curiosidade. E me perguntar por que isso acontece, ir em lugares diferentes, ter hobbies diferentes. E eu acredito que essa parte mais difícil da minha vida, criar novos hobbies e não me julgar por ter novos hobbies. De querer desenhar de novo, nem que seja um Bob Goods, mas querer desenhar de novo, querer andar de patins de novo. E às vezes a gente se julga, né? Ai, por que eu vou fazer isso? Nossa, isso é coisa de criança. Só que uma coisa que a gente não percebe que as crianças fazem é que elas não se julgam. As crianças, elas simplesmente fazem o que querem, e isso que deixa tudo mais legal. Eu acredito que nesse momento da vida, assim, uma coisa que faz muito sentido é a espontaneidade. Eu acho que a gente perdeu muito isso, sabe? É tanto tempo que a gente quer ser estratégico, intencional o tempo inteiro, principalmente quem trabalha no digital, que a gente perdeu a espontaneidade, a naturalidade de fazer as coisas. E tá aí que a vontade de brincar pode fazer com que as coisas façam sentido de novo. De perceber que a criança, ela não tem vergonha de perguntar. Ela não tem vergonha de ser curiosa, ela não tem vergonha de ir lá fazer e dar errado. Ela não tem vergonha de ir lá fazer e ficar feio. Eu acho que falta mais isso, sabe? De a gente fazer coisas talvez feias, que talvez é aí que a gente vá aprender outra coisa, ou se permitir ser vista tentando e não ter medo do julgamento, porque algo faz sentido pra gente. Eu acredito que todos os nossos episódios, eles têm muito essa mensagem, né, de fazer o que faz sentido pra gente, de acessar a nossa autenticidade e brincar de novo, se divertir com o processo, porque às vezes a gente tá pensando tanto na estratégia, no resultado, na intenção, que vira novamente chato. Quando nós viramos adultos chatos, sabe? Aquelas pessoas que quando a gente era criança, com certeza a gente falaria, não quero ser assim. E por que não acessar a nossa criança e falar assim, nossa,
Eu gosto muito desse tipo de mensagem. Nossa, eu gosto muito de criar desse jeito. E isso eu tô até usando muito pra minha criação de conteúdo e na minha forma que eu me posiciono no digital. Porque naturalmente, assim, na minha família, né? Eu sou a pessoa que quer fazer as pessoas rirem, sabe? Eu quero muito fazer com que as pessoas riam. Eu quero muito que as pessoas se divirtam. E eu lembro que quando eu fui pro digital, eu achava que isso não seria um bom diferencial, sabe? Eu achava que as pessoas iriam me achar tonta. Só que é um medo muito bobo, porque a gente vai se anulando, a gente vai se encaixando, novamente entrando em caixas, porque a gente acredita que a gente precisa parecer esse adulto que todo mundo é. Quando, na verdade, nós somos diferentes, adultos diferentes, e isso que nos faz tão especiais. Eu quero fazer com que você ria, eu quero que o processo seja mais leve, eu vou falhar, eu vou errar, eu vou falar diferente, pode ser que eu coma alguma palavra, e isso que me faz ser eu mesma, isso que faz as coisas fazerem mais sentido pra mim. Por exemplo, roteiro mesmo, eu já várias vezes tentei criar roteiros pra criar, pra fazer alguma coisa no digital, e eu sempre me senti muito presa. E aí eu me julguei muito tempo por conta disso. Nossa, as pessoas não vão enxergar minha credibilidade. Nossa, elas não vão enxergar minha autoridade. Quando eu parei, eu falei, nossa, para com isso. Eu tenho que me divertir no processo. Tudo bem eu comer algumas palavras. Tudo bem a minha linha de raciocínio quebrar ali no podcast, mas depois retomar, voltar com outro assunto, porque isso sou eu. E eu fingir ser outra pessoa não vai dar certo. E aí eu quero me divertir de novo no processo. Eu quero fazer com que as coisas façam mais sentido e que eu brinque novamente. Porque na real, a gente não fica olhando para as crianças como, nossa, o que a gente vai aprender, o que elas têm para agregar. E tem muito. A leveza da vida, a brincadeira, a sensação de espontaneidade, a autenticidade no seu mais puro significado. Porque as crianças não fingem, elas são apenas o que são. Enquanto a gente tá tentando mascarar para sermos mais aceitas, as crianças, elas não estão nem aí. Elas só querem fazer o que elas querem fazer e por isso que muitas vezes dá certo. Presta atenção. Às vezes que mais as coisas deram certo na sua vida quando você se divertiu. Mas isso não quer dizer que você não vai deixar de fazer as coisas chatas, porque vida adulta é isso, a gente tem que lidar com as coisas chatas, as coisas burocráticas também. Mas como que a gente pode fazer com que esse processo seja um pouco mais leve? E é aí que você pode acessar a sua criança e brincar de, nossa, eu gosto de criar assim, nossa, isso pra mim faz muito sentido. Não, e assim, criar da forma que você vê o mundo, sabe? Eu crio o que eu vivo. É realmente essa palavra, viver aquilo que você cria e criar aquilo que você vive. Porque aí as coisas vão fazer mais sentido e vão respeitar a sua autenticidade, o seu jeito de enxergar o mundo e olhar o mundo como uma criança com um olhar de descoberta. De nossa, que legal, que diferente, que bacana. E toda vez que você for criar algo, seja na internet ou não, pensar o quanto de você está presente naquilo, o quanto que você está se divertindo no processo. E quando for algo chato, realmente se perguntar, cara, como eu posso deixar isso mais leve? Como eu posso deixar isso mais do meu jeito? E criar mesmo que não esteja perfeito, mesmo que não esteja pronto. Mesmo que você queira pintar, igual quando a gente era pequeno, o céu de roxo, o sol de laranja, as cores nem sempre precisam combinar. Eu acredito que a gente precisa soltar um pouco as regras de como criar e acessar a nossa criança e pensar como eu gostaria de criar. E aí que a gente pode alinhar a estratégia, a intenção com o nosso modo de ver o mundo. Talvez você goste de criar de um jeito cinematográfico. Talvez você goste de fazer aquelas fontes manuais que tem super o seu jeito, que talvez a sua escrita feia seja algo que seja único pra você. Eu digo isso por mim também, a minha letra é horrível, mas eu acredito que super daria uma forma de criar. A gente não precisa se apegar a tantas regras e lembrar que dá pra ser do nosso jeito, com as nossas regras, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que nos move e lembrar que dá para ser de novo criança, mesmo com responsabilidade, porque dá para se divertir no processo. E é aí que eu te pergunto, qual foi a última vez que você se divertiu de verdade com aquilo que você queria? Qual foi a última vez que você se divertiu no processo? Vale o questionamento e eu quero muito que você saia desse episódio com vontade de criar,
com aquilo que você acredita, brincando e se divertindo de novo. Porque é para isso que nós estamos aqui e a vida pode ser, sim, mais leve. Eu te encontro no próximo episódio. Beijo!